Gente querida, eu quero ler para nós 2 salmos e desejo, com a graça de Deus, ser breve. Primeiro, vamos ler o Salmo 124. 124, que diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Israel que o diga, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas das tribulações, das confusões, das conspirações, das angústias, das agonias, o dilúvio de perplexidades nos teria submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente, a soca, a onda furiosa que não permite ninguém levantar-se. Sim, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, sem que pudéssemos sair do tumulto das nossas agonias. Bendito o Senhor que não nos deu por presa, por caça, aos dentes desses que contra nós se levantaram, que tinham a gulodice de nos engolir vivos, que tinham o poder de nos submergir, que tinham o poder de nos caçar. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro é salvo do laço do passarinheiro, da arapuca das maldades. Quebrou-se o laço, e nós subitamente nos vimos livres. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, o Criador de todos os universos. Salmo 129. Muitas vezes, quantas vezes, inúmeras vezes, me angustiaram. Desde a minha mocidade, desde que eu sou jovenzinho. Eu tenho testemunhas, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso, as minhas costas, lavraram os aradores, passaram o arado nas minhas costas, para semearem as sementes das amarguras na minha alma. No meu dorso, nas minhas costas, abriram longos sulcos, longas valas. Eu virei um terreno para semeadura de agonias, perplexidades e tribulações. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas, cortou as cordas dos maus na minha vida. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, ou aquele que encarna o amor de Deus. Que a justiça divina cuide dele.
sejam como a erva dos telhados, na expressão da sua maldade, pois as ervas dos telhados passam logo, seca antes de florescer. Com tal erva, não é possível que se encha a mão de um ceifeiro, que todo esse poder que se arregimenta contra mim, no final, não dê em nada. Não se transforme em nenhum feixe que ninguém possa usar. E também, em relação a eles, eu oro para que os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, ou seja, que ninguém se equivoque abençoando a maldade. Ao contrário, que todo mundo tenha o discernimento de saber que aonde há mal, aí não há bênção de Deus. Nós, portanto, vos abençoamos em nome do Senhor. São dois salmos praticamente idênticos no espírito que eles retratam. No primeiro, salmo atribuído ao rei Davi, nós temos essa descrição certa dele, aqui, para quem conhece um pouco o Velho Testamento, especialmente as histórias relacionadas a Davi, fica fácil imaginar o que ele está descrevendo, quando diz: desde muito, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, e ele diz: eu tenho toda uma geração que assistiu para testemunhar, não fosse de fato Deus conosco, comigo, quando os homens se levantaram contra nós. E aí ele descreve 3 imagens aplicadas àquilo que durante inúmeras situações e ocorrências da vida dele, ele mesmo experimentou. A primeira, ele diz: nós teríamos sido engolidos vivos. Várias vezes. Eu teria sido engolido vivo. Alguém aqui já teve a experiência de sentir que ia ser engolido vivo? Eu já estive na situação de ter absoluta convicção de que tinha uma besta fera tão enorme, do tamanho de um ânimo governamental furioso, do tamanho da classe política chacoalhada, do tamanho de uma mídia ensandecida, do tamanho de uma comunidade do volume de uma Argentina religiosa e com um espírito argentino de beligerância contra mim. Coisa de engolir vivo. E os desdobramentos. No fim, até a máfia estava presente na história, dizendo: eu sei aonde os seus filhos estudam e moram, e se alguma coisa que o senhor saiba disso aí, o senhor abrir a boca, os seus filhos vão desaparecer para sempre. E pode sair agregando situação. Eu estou sendo superficialíssimo perto do que ocorreu. Mas você sente que está na iminência de ser engolido vivo. Na realidade, eu só soube que eu não tinha sido engolido vivo quando eu escapei. Porque durante um bom tempo eu pensei que eu tinha sido engolido, digerido e excrementado. Feito parte de todo o processo digestivo da agonia. No fim, é que eu vi que eu tinha sido poupado, mas com aquela sensação de quem ficou de molho dentro do caldo bacteriológico da boca do dragão de Komodo. Aquela baba da miséria. Você diz: me engoliram.
Depois é que você vê que não aconteceu. Cada um com a sua história, cada um com a sua intensidade, cada um com os seus dramas, mas você nunca viveu a experiência de pensar que seria engolido vivo? Tem crianças aqui entre nós que, quando pensam nisso, pensam na fúria do pai e da mãe. Meu Deus, papai e mamãe vão me engolir vivos. Ou vocês não usam mais essa expressão? Quando eu era criança, se dizia isso: seu pai vai engolir você vivo. É por aqui. Mas para uma criança, às vezes, é um trauma. Meu Deus, meu pai vai me engolir vivo. Quando a gente é adolescente, isso muda de perspectiva. São outros dramas, outros medos. Aí eu me lembro de mim na adolescência, a sensação de ser engolido vivo. Algumas vezes em que eu escapei da morte certa. Assim, 1 centímetro o ônibus tinha te levado. Ou você ser puxado, caindo para fora do eixo de gravidade, só ouvi a voz do meu pai dizendo: Jesus! E aí me pegaram por aqui, me trouxeram de volta, eu abraçado a 7 metros de altura, com uma coluna pesada, numa rua passando aqui cheia de ônibus e caminhões, e eu fui. E o grito do meu pai mobilizou céus e terra, e eu voltei, mas eu senti... E não era eu engolindo nada, eu ia ser engolido vivo. Experiências desse tipo na adolescência e na juventude, desculpem, não é exagero, mas dezenas, quem sabe mais, de você dizer: meu Deus, foi por um triz. Morte, excessos, ameaças, confusões que podiam ter terminado da maneira mais horrorosa possível. Encontros, eu não estou dizendo que precisam ser encontros do justo com o injusto. São encontros onde a vida cria a besta, aonde a gente sente que será tragado. Quando você vai entrando, passando da primeira juventude, se tornando mais adulto, essas coisas vão ganhando outros contornos. O desemprego, por exemplo, cria às vezes circunstâncias em que você diz: no fim desse mês eu serei engolido vivo. O casamento cria muitas circunstâncias monstruosas. Meu Deus, eu não vou escapar desta mulher. Hoje eu apanho. Isso é o melhor que pode acontecer, é quando o perigo é esse. Mas em outros perigos, outras vinganças, outros espíritos, Deus permita que o meu marido não tenha chegado em casa hoje. Muita mulher aqui já fez essa oração, não já? Vamos ser honestas. Em dias que você sabe que o bicho estava atacado demais e ia engolir você viva. Ou quantas vezes você, mãe, teve que esconder os filhos de um pai monstruosamente bestializado na sua gula de uma raiva indiscriminada, toda ela projetada na direção da família, da casa, da esposa, dos filhos. Ou são situações profissionais diversas, perigos relacionais, societários, que de repente você viu que botou o pé num lugar de armadilha. Ou são aquelas situações que se tornam tão volumosas, sejam elas relacionadas à enfermidade, à falta de saúde, a surpresas que nos chegam monstruosas, imensas, verdadeiros tsunamis de sustos, choques que a gente tem quando a gente vê, de repente, o vagalhão se levantando, e você vê o refluxo da maré, e você antes estava com água no peito, agora está com água
no pé, não saiu do lugar, porque as ondas se recolheram para caírem sobre você. Um calhau mortal. Todo mundo aqui já teve essa experiência. As águas nos submergindo, as torrentes passando na cabeça que você quer levantar e não consegue. Não dá para tomar fôlego, são situações que não cessam passando sobre nós, e você tomou respiração e diz: quanto tempo mais eu aguento? Mais esse dia, mais o dia de amanhã, mais a semana que vem, mais esse mês, meu Deus, será que eu suporto mais este ano? E não tem ar. Ou então quando você sente que você se tornou objeto de caça. Tem uma determinação, uma mira perversa olhando para você de dia e de noite. E não precisa vir distante, não é necessariamente seu patrão, nem o seu gerente, nem o seu hierárquico superior. Muitas vezes acontece entre aqueles acerca dos quais a gente diz: mas logo tu, meu amigo, meu companheiro, meu amigo íntimo, com quem eu me divertia, que comia do meu pão, que bebia do meu vinho, por que tu levantaste contra mim teu calcanhar, meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai? Por quê? Porque você, amigo, de repente se encheu desse sentimento estranho que eu não consigo discernir de onde vem, exceto o resultado dele, que é pontiagudamente ferino. Me tornei caça ante o teu olhar. Será que vocês são dormentes demais na vida para nunca terem experimentado essas dimensões da existência? Será que eu estou aqui sozinho, me identificando com cada uma dessas coisas aos montões? Aqui no Salmo 129, o salmista elege algumas outras imagens, além daquelas 3 que nós vimos anteriormente. A primeira é a imagem do homem campo de arar, sementes da amargura. É quando você se transforma no terreno do plantio da maldade dos outros. O cara não tem onde descarregar a maldade dele, resolve eleger você para plantar em você as sementes da perversidade, da frustração, da malignidade, da torpeza, do egoísmo, da própria cegueira de ser do indivíduo, e você se transforma no campo desse arado. Conforme diz o Salmo, o seu dorso é cavado com sulcos profundos, e essas sementes são ali postas. Tem muita gente aqui que foi eleita para ser o campo do plantio da maldade de alguém. Tem mulheres aqui que são o campo da semeadura do sêmen psicológico, espiritual e inafetivo de um companheiro, que a gente não consegue nem entender porque que ele fica ao seu lado. Porque ele odeia tanto você, faz tão mal a você, trata tão mal a você, desconsidera tanto você, se inimiza contra você de dia e de noite. Sua presença é um constrangimento para ele, mas ele insiste em ficar. Você não se sente assim em relação a ele, se sente amedrontada, impotente, infeliz, agonizante,
Ele tem o poder de ir, ele tem o poder de parar, ele tem o poder de ficar e decide ficar torturando você. Tem homens que se colocam nessa situação junto às suas mulheres também. O dorso se torna um campo de semeadura, de amargura, de frustração, de traumas antigos que a pessoa nega-se a curar, antes o renova com autopiedade, autovitimização e joga em cima do outro de dia e de noite. Tem gente que não sabe por que a vida vai se tornando totalmente tomada por uma frutuosidade amarga. Tem muitos pais que também suscitam a mesma coisa nos seus filhos. Filhos nos pais é brincadeira, né? Filhos são especialistas, muitas vezes, em, à medida em que crescem, desenvolverem certas determinações antipaternas, antimaternas, gratuitas. Eles muitas vezes ficam evocando justificativas de traumas ou memórias psicológicas como álibis, mas é tudo falaciosidade. Na verdade, muitas vezes, há eleições perversas do coração de certos filhos que, inexplicável e desproporcionalmente, tratam as suas figuras parentais como se fossem um campo de semeadura do pior que esses filhos podem trazer para, com isso, agonizarem almas paternas. Outra imagem que aqui aparece é esta, descrita do mesmo modo que no salmo anterior, que tem a ver com o enlaçamento dos pés. Quando você sente que anda botando o pé em laços. Sempre 1, 2, 3 à sua volta, botando um lacinho para ver como é que você se comporta. Se você pisa, eles puxam, eles sinalizam o tempo todo que te pegaram. Seja um pegar por algum equívoco seu ou não, seja simplesmente o construir de uma situação que o aprisione, que o veste, que o diminua, que o limite. E carrega esse poder, essa vontade de estabelecer controle sobre a vida do outro, sobre a sua vida. Será que entre nós aqui há pessoas hoje vivendo qualquer dessas situações descritas por essas imagens do Salmo? Gente que está para ser engolida viva? Gente que está sob as muitas águas, os dilúvios, as torrentes que não cessam, gente sendo caçada, que virou pássaro do desejo perverso daquele que quer lhe alvejar, ou simplesmente aprisionar você, manter você, controlar você. Será que tem gente aqui que virou um dorso para arado, que ofereceu e que teve as costas impostas, mesmo que não tenha oferecido, se viu submetido a tornar-se um campo de semeaduras malignas? Me responda. Alguma dessas imagens descreve você hoje? Eu quero só orar. As imagens são essas. Se tem alguém aqui sendo engolido vivo, se tem alguém aqui sob dilúvio, se tem alguém aqui que tomou fôlego há muito tempo atrás e nunca mais respirou outra vez, só carrega o bafo da agonia. Se tem alguém aqui com o pezinho preso, se tem alguém aqui sob mira,
Se tem alguém aqui cujo ser virou um campo do plantio das amarguras perversas de outros, jogando suas próprias maldades ou frustrações perversificadas, transferindo-as para as costas de um outro, para a sua. Se há alguém aqui assim, é com você que eu quero orar em nome de Jesus, por uma razão. E a razão está aqui estabelecida. A promessa aqui está feita. No Salmo 124, assim se diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Repita comigo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Agora pense na sua situação e repita, pensando na situação que define a sua angústia, seja de estar sendo engolido, ou submergido, ou caçado, ou semeado de amargura. Repita com convicção: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma. Repita comigo: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço. Repita bem alto: quebrou-se o laço. Mais uma vez: quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor. Aleluia. Olha o Salmo 29, que me faz dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se você está aqui quase engolido vivo, ou com as águas lhe submergindo, as torrentes não lhe deixando respirar, caçado, aprisionado, alvejado, semeado de maldades, olha aqui o que se diz: mas o Senhor é justo. Isso é o que eles fazem, mas o Senhor não gosta de exageros. O Senhor é justo. Repita comigo: mas o Senhor é justo. Eu estou assim, mas o Senhor é justo. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas deles. Repita comigo: mas o Senhor é justo, cortou as cordas deles. Aleluia. Cortou a corda deles. A bênção do Senhor seja com todos nós. Quebrou-se o laço, nós nos vimos livres. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Você veio aqui quase engolido? Ou veio aqui caçado? Ou veio aqui sob torrentes? Quanto tempo faz que você não toma ar no espírito? Ou veio aqui lavrado? Sua vida se tornou um campo de semeaduras perversas daquele que tem até hoje controle sobre você, ou a quem você se submeteu apavoradamente para que assim fosse. Muitas vezes isso acontece com a gente, Israel que o diga. Às vezes acontece nas vidas de certas pessoas desde a mocidade. Israel que o diga. Tem gente que viveu assim a vida inteira. Outros estão vivendo um período desse modo. Mas seja como for, quebrou-se o laço.
Quebrou-se o laço. Quebrou-se o laço. Você crê que esse laço pode quebrar? Você crê que esse monstro não tem o poder de engolir você? Ele tem, mas o Senhor não dará a ele esse poder na sua vida? Não. Você não será tragado, em nome de Jesus. Você não será afogado. Você não ficará sob essas torrentes. Eles não terão o poder de caçar você. Eles têm tentado, mas o Senhor vai quebrar o laço, vai soltar você livre, em nome de Jesus. Você crê que essa semeadura de sementes do mal na sua vida, quando você se tornou o dorso da maldade, do arado, sua vida foi toda rasgada, você está todo cheio de sulcos, de valas. É uma semeadura maligna, escava a alma da gente para semear o espigão da maldade. O Senhor vai quebrar isso. O Senhor não vai entregar-nos ao capricho e ao desejo deles. Quebrou-se o laço. Quebrou-se o laço. Quebrou-se o laço. Se você quiser orar, estando nessa situação, aquela que só você sabe, hoje eu vim para cá com desejo de só dizer essas coisinhas simples. Porque o que eu quero mesmo de todo o coração é ver você provando a realidade de que o Senhor é bom, de que Ele é libertador. Você está pensando que o monstro tem poder? Desculpe a expressão, tem para as negas dele. Mas o Senhor não é nega de ninguém. Então, meu amigo, o bicho vem vociferante, pode ser uma besta enorme, mas não aguenta uma embolia cerebral. Pode ser um rinoceronte humano. Está pensando, embolia, meu amigo, mata rinoceronte. Ele vem aquele chifrão. O que foi? Atiraram nele? Não, foi uma bolha que passou pelo cérebro do rinoceronte. Isso é um rinoceronte com derrame. Parou. Um hipopótamo que teve um problema, o hipopótamo não consegue mais fechar a boca. Quem é o seu bicho? A que você o compara? Nada subsiste quando o Senhor diz chega. Exageraram contra o meu servo, a minha serva, contra o meu filhinho, contra o meu amigo, contra a minha amiga. Chega. Quebrou-se o laço. Sai do tsunami. Respira. Eu te tiro da torrente. Toma ar. Vai, nem olha para trás, voa. Está difícil de acreditar? Eu quebrei o laço, vai, assim, de súbito, pá, pá. Eu cancelei a concessão, porque você é minha propriedade e ninguém vai querer ser arrendatário da sua alma para plantar sementes do mal. Você é propriedade minha, eu te tomo para mim e em você eu semearei as sementes da vida. Chega de você ser campo de arado da maldade de outros.
chega. Acabou. O salmo acabou. O salmo terminou. Está concluído, está feito. Se você quiser, venha, em nome de Jesus. Só você sabe quais são os seus opressores. Tem gente que vai se levantar por causa do marido, da mulher, do pai, dos filhos, de ex das nossas vidas e existências, ou gente que tomou um espírito vingativo, ex-amigos, pessoas invejosas, malignidades diversas. Família, meu Deus, é um antro de surtos, de ódio inexplicáveis. São pessoas tão próximas e tão malignas. Chega! Quebrou-se o laço. Faz muito tempo. Você aguentou demais. Hoje se levante, em nome do Senhor, que fez os céus e a terra, e diga: bendito é o Senhor, que não me entregou por presa aos dentes deles. Bendito é o Senhor que me socorre. Bendito é o Senhor que me livra. E eu me ponho em pé e tomo posse da minha libertação, em nome de Jesus. Se você quiser orar comigo, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, vamos orar juntos. Aleluia. Ah, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado todos esses anos, nós não teríamos suportado, nem antes e nem agora. Quando eles tentam nos engolir vivos, é muita raiva, é muito ódio, é muita loucura, é muita insanidade. Ah, se não fosse o Senhor, as torrentes não cessariam jamais. O ânimo daqueles que se arremetem contra nós é como de torrentes incessantes. Eles não descansam nunca na sua intensidade contra nós. E eles tentam nos prender os pés da alma, prender pelo afeto, prender pelo medo, prender pela dependência financeira, prender pelo vício. E nos transformam em campos de semeaduras do mal. Por isso a minha alma ficou assim, amargurada, machucada, semeada de infelicidade. Chega, chega, chega em nome de Jesus. Quebrou-se o laço, quebrou-se o laço. Senhor Jesus, nós estamos aqui prostrados, ajoelhados, não nos nossos corpos, mas nos nossos corações diante de Ti, crendo, sem loucura, com a sanidade da fé, na imutabilidade das Tuas promessas, do Deus que não pode mentir, é que nós estamos garantidos e garantindo que quebrou-se o laço. Quebrou-se o laço. Tu não nos entregas ao capricho dos nossos adversários. Eu quero te pedir agora que tu enchas cada um de fé. De fé.
e de toda a fé. E que cada um tome posse agora. Quebrou-se o laço. Eu estou livre. Repita comigo, quebrou-se o laço. Eu estou livre. Eu não serei tragado vivo. Eu não serei afogado nas agonias, nem nas depressões, nem nas torrentes da raiva. Não ficarei preso àquele que me odeia. Quebrou-se o laço. Não serei mais campo de semeadura de maldades. Cessou a praga. Em nome de Jesus, eu me levanto pela fé e tomo posse da tua graça, da tua libertação. Eu sou o teu salmo, Jesus. Eu sou esta oração e eu sou esta gratidão. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou, não nos entregará jamais ao capricho de ninguém. Cessa aqui a opressão. Em nome de Jesus, eu farei a minha parte. Eu não serei, não me oferecerei mais para ser campo de semeaduras do mal. Tu soltaste os meus pés. Eu vou para longe. Eu decido me afastar. Eu decido me amar, me preservar e ter em mim um cântico novo de alegria para o meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, ficando em pé. Faça desse ato um ato de fé. Fique em pé. Levantou, erga uma de suas duas mãos e repita comigo: louvado seja o Senhor, que não me entregará jamais aos caprichos dos que intentam o mal contra a minha vida. Quebrou-se o laço. Em nome de Jesus. Amém. Agora volte para o seu lugar e depois para casa sabendo isto. Você está livre. Você andou presa até aqui porque você se entregou. O laço está quebrado, é só você sair, a porta está aberta, saia, o cárcere foi desaferrolhado, saia, as cadeias se abriram, os aguilhões foram quebrados. Ande livre em nome de Jesus.